Oi, me chamo Daísa. Meu canal aqui é totalmente voltado para as conexões de alma, espiritualidade, sagrado feminino. Eu tenho 2 páginas no Instagram, uma voltada para as conexões de alma, né? Que chama Gêmea, Alma Gêmea, a expansão consciencial, a nova era, a transição planetária, chama Violeta. E a outra especificamente do sagrado feminino, sobre o desenvolvimento do poder pessoal. Quem quiser mais informações vai estar aqui embaixo. Também sou terapeuta, quem quiser algum atendimento, se ressoar, sentir no coração, também estão aqui as informações. Espero que todo mundo esteja bem, né? Começando mais um ano, eu fico entre ausências e, né? Mas eu tô aqui, tô tentando vir mais pra cá, né? Apesar de eu gravar vídeos curtos, mas eu espero que todo mundo tenha tido um final de ano aí, né, de muita reflexão e paz. Que esse ano seja para todos aí de muito amor incondicional, harmonia e tranquilidade, né? Gratidão a todos que estão aqui, né? Estamos juntos aqui na missão em prol da transição planetária. Então hoje a gente vai bater um papo aqui sobre as conexões de alma, né? A gente sabe que não é de hoje que as chamas gêmeas estão se reencontrando. O que possibilita, né, esse reencontro é a transição planetária, porque muita gente diz o seguinte: por que está tendo tanto encontro agora, não era assim antes? Simples. Primeiro, existe tecnologia que, se bem usada, ajuda, né? E a evolução de cada um, né? A gente sabe que a gente está na era de ouro, que a chama violeta acelera, transmuta karmas, então é possível ter maiores reencontros com as famílias de alma. Então, vocês imaginam o seguinte, que depois lá daqueles períodos da queda de Atlântida, de Lemúria, a gente começou, aliás, a gente rebaixou a nossa consciência para 3D, né? Então a gente começou a adentrar, que é um estado de consciência, né? Quando a gente fala de dar o salto quântico, né, para a quinta dimensão, é um estado apenas consciencial, não é um lugar físico. Não importa o lugar que você esteja, desde que você vibre alto. Então, pense o seguinte aqui comigo. Lá atrás, quando a gente começou de fato todo esse processo aqui de consciência tridimensional, a gente começou a se desviar. A gente vivia com a nossa chama, de repente começou a se desviar das distrações e desenvolvendo karmas, né? Precisando desenvolver karmas. O poder pessoal foi desviado, foi mal usado. Então, você imagina o retorno para casa, né? Voltar para casa diz respeito a voltar para quem você é, em conexão com a sua essência e a sua chama também. Então, pouco a pouco, a gente vem fazendo esses resgates, fazendo essa limpeza, essa transmutação, regeneração, que é o que a chama violeta propicia, né? Junto com Saint Germain e todos os seres desse raio. Só que, você imagina tantas encarnações que já tivemos, né? E hoje a gente se depara com a aceleração das curas. Essa aceleração, todo mundo diz, está muito intenso, está cansado, de dar desânimo. Mas ao mesmo tempo que ocorre esse tipo de situação, você percebe que tira um peso das suas costas. São situações passadas que estão sendo solucionadas nesse momento, a começar por antigos pactos, acordos, contratos que são dissolvidos a partir de quando você eleva a sua frequência. Aí muita gente pergunta, o que eu posso fazer pela minha chama? Faça uma prece, envie pensamentos positivos, tente não julgar ao máximo. Eu sei que é bem difícil devido a algumas situações e ações que a sua contraparte espiritual possa ter. Mas pensa o seguinte, não adianta olhar para fora, não adianta olhar para o defeito da sua chama ou de qualquer outra pessoa. É melhor olhar para dentro de você, porque aí você vai compreender quem você é e, consequentemente, você vai compreender os outros. As pessoas, é aquela frase, só dão o que tem, o que possui naquele momento. Então, às vezes, algumas, elas vestem uma capa, né, para se proteger. E quando vestem essa capa,
elas machucam as outras pessoas, às vezes até sem ter intenção, porque o ego fala mais alto. Não quer demonstrar fraqueza, não quer demonstrar que precisa de ajuda, quando na realidade todo mundo precisa do outro em algum momento. O que acontece nesse momento é que está tendo um grandioso despertar, como todo mundo já sabe, mas principalmente do fim do ano para cá, muitas pessoas, principalmente aqueles divinos masculinos, que estavam mais na resistência, que não percebiam os sinais que a espiritualidade estava mandando, eles estão realmente sendo sacudidos. Só que a gente precisa deixar claro o seguinte, que quando começa aquele despertar, né, do divino masculino, não significa que ele vá logo atrás do divino feminino. É todo um processo gradativo, né? A gente tem que ter os pés no chão e ter consciência que nem todo mundo vai ficar com a chama gêmea aqui na fisicalidade. Vai ser feito necessário, as coisas vão ser como tem de ser, de acordo com o que a espiritualidade achar melhor perante os nossos livre-arbítrio, né? Então, a gente precisa estar sempre procurando vibrar alto, sabe? Porque, como eu falei, os contratos, pactos, acordos antigos que todo mundo em algum momento já fez, ou até alguma cobrança de obsessor, né, seja de vida passada ou dessa, possa perder a força. Quanto mais você eleva a sua frequência, mais forte você fica, então você se blinda. O que eu percebo muitas coisas assim dentro do âmbito de quem encontrou a conexão de alma é a recusa em se envolver, se tiver de se envolver, com a alma gêmea. Tem a alma gêmea que aparece e não é necessário ter aquele envolvimento físico, mas tem aquele ar de romantismo, de romance, de reencontro, de alinhamento. Porque uma alma gêmea, ela também ajuda. E você consegue perceber os seus espelhamentos também através dela. O processo de cura, né? Porque eu costumo dizer que a base de tudo, numa conexão, né, de alma, que vem com esse espelhamento profundo, são as curas. Tem gente que vai despertar e vai se curar sem encontrar a chama, vai encontrar a alma gêmea, né? Enfim, tem todo tipo de situação no mundo, no planeta. Mas para quem encontrou, é prestar atenção, né? Porque é como se espremesse assim, ó, até o fim, tudo o que for necessário para curar. E você vai saber quando estiver curado, quando tiver algum tipo de repetição, isso não te atingir mais. Porque tudo isso é para você recuperar o seu poder pessoal. Entrar em contato e alinhamento com o Deus que habita dentro de você. Lembre que há uma partícula divina em cada um de nós. Deus está dentro de nós. Então você pode dizer, eu sou Deus em ação. Eu sou Deus em ação. Eu sou Deus em ação. O eu sou, a presença do eu sou é muito forte. Não é à toa que Jesus dizia, eu sou a ressurreição e a vida. Então, a gente precisa fazer uma reflexão sobre tudo isso que tem acontecido. Sobre todo o processo de cura que está ocorrendo. E muita gente pergunta, se eu me envolver com a alma gêmea, vai atrapalhar a união com a chama? Não, pelo contrário, porque quando você pensa dessa forma, você já percebe porque a alma gêmea apareceu, para você desapegar da questão da chama, porque apego ele diz respeito ao ego, né? O amor, ele é livre, ele é seguro, ele não tem medo de perder. Não estou dizendo que não seja amor, mas um amor livre de ego, um amor maduro, em perfeito alinhamento com a sua sabedoria. Ele não tem medo de perder. Ele sabe que vem no tempo certo, vem para acrescentar, vem para somar. Porque uma união, ela vai acontecer, uma união saudável, ela vai acontecer quando você tiver com as suas polaridades em equilíbrio. Tipo, cada um se curando de forma individual. Eu não posso me curar pela minha chama gêmea, nem minha chama gêmea pode se curar por mim. Porque é um processo gradativo de aprendizado que cada um vai passar de acordo com a sua percepção, né? O que às vezes para um está nítido, para outro ainda não está. Não significa que um seja superior ao outro. Uma questão também bem interessante, eu tô aqui tentando pegar
mais ou menos o que eu recebo, né, nas caixinhas de perguntas. E uma das perguntas assim frequentes ou desabafos é com relação à chama que está no outro relacionamento ou que se envolveu depois que estava, né, com a sua chama lá, se envolveu com outra pessoa ou saiu de um relacionamento, entrou em outro, né? E aí o que acontece? Há muitos questionamentos, desânimos. Mas eu vou dizer uma coisa, eu sei que é bem difícil a pessoa não desanimar. Eu sei que é difícil a pessoa não se cansar, porque todo mundo quer a união. Porém, tudo vem de um aprendizado maior. Essas curas são sempre assim bem minuciosas, onde você não espera tem cura. Às vezes você quer que a sua vida financeira, o seu lado profissional flua e sua vida amorosa e você percebe que não consegue, tem alguma coisa ali emperrando. Aí você se questiona, por quê? O que é que está acontecendo? O que é que eu estou fazendo? E aí de repente você faz uma apometria e percebe o quê? Que tinha um fractal, que é uma memória traumática sua de outra encarnação, que está ali segurando essa energia. E aí quando você faz a apometria, que reconhece essa cura, a sua vida destrava de imediato. Você sente uma libertação muito grande. Existem casos até de... eu vejo na apometria de divinos femininos que em outra época fez uma espécie de proteção para ela e a chama, mas foi tão forte que nessa vida está impedindo dos dois ficarem juntos. Então, às vezes, a gente desfaz quando tem a frequência certa ali, né? Porque é necessário que aqueles fractais estejam dispostos a serem liberados. Então, é tudo muito assim. A gente chega a um momento em que não é que a gente não queira o romance, mas o foco vira outro, o foco vira você. Porque você acaba gostando desse processo, você acaba desenvolvendo um amor por você e pela força que você vai desenvolvendo. Você sente os seus mentores atuando, você sente Deus agindo à sua volta e dentro de você. Mas para isso não pode ter a resistência. Muitas vezes a gente reconhece, não sempre, mas às vezes a gente reconhece um divino masculino através do seu divino feminino. Não é sempre, né? Mas muitas vezes a leveza que tá num tá no outro. É difícil não ser parecido, mas existe. E quando o divino feminino ele tá bem ancorado, ela é como uma estrutura. Não é que ele vá depender dela, mas é como uma estrutura que auxilia, tipo um suporte. Tipo, às vezes ele tá desanimado, mas de repente ele sente uma força que impulsiona. E aí ele começa a ter clareza sobre o que deve ser feito em determinada situação. Tem muita coisa acontecendo. A gente já, aqui, eu acredito que a maioria já tem a consciência do que quer, do que tem acontecido, sabe que não é fácil, a gente sente a chama, tem momentos de aparente, que eu falo sempre aparente, desconexão, mas a gente precisa tentar se esforçar e olhar a jornada de chama de uma forma mais ampla. Não esquecendo que a gente está reconstruindo um planeta que em outros tempos a gente ajudou a detonar. Então, a hora é agora. Lá atrás, nós com a nossa chama fizemos besteira. Então, agora a gente está aqui reencontrando a nossa chama, limpando o planeta com esse ancoramento necessário aqui, ampliando essa potência, né? Fazer mais proteções, fazer preces, se unir, fazer orações de mãos dadas. Para quem está em contato com a chama, se ele der abertura, faz uma oração ou incentiva telepaticamente para que ele se melhore, para ele não perder o equilíbrio, né? Porque o mental é muito presente. E quando a gente está com aquele mental muito forte, a gente não consegue enxergar a solução para nada, porque a resposta que a gente tem está sempre aqui no nosso coração. A alma fala através do nosso coração. Então é a partir daí que a gente deve seguir, ouvir mais a nossa voz interna, porque existem muitos aspectos e ataques também que ocorrem através do psíquico, né?
Então a gente precisa ter cuidado com tudo isso, para que os nossos chakras, os nossos corpos sutis estejam tranquilos, né? E a gente possa captar mais e mais as energias que estão vindo e nos fortalecer. Lembra que tudo passa. Não há motivo para ter medo. Você nunca esteve tão bem como está agora. Você é a sua melhor versão e está se tornando cada vez mais. Você está virando uma potência. Mesmo que você se preocupe com a sua chama, confia, entrega na fonte criadora, né? Confia na família de alma de vocês, no eu superior. Se protege, sabe? Cresça, procure sempre o seu melhor e não tenha medo de ser você. A gente está passando por um momento em que vai ficar quem estiver vibrando, digamos, no mesmo diapasão. Quem não vibrar na mesma frequência vai partir para outra casta, se é que eu posso falar assim. Vai ficar quem ressoar. Então não tema. Eu sei que tem muita mulher que diz, eu já estou com certa idade, eu quero ser mãe, quero construir uma família, o que eu faço? E acaba entrando em desespero, se envolve com qualquer tipo de pessoa, né? E acaba sofrendo ainda mais. Mas eu falo uma coisa para você, confia. Confia, faça a coisa certa, o que está no seu coração, e o seu destino vai ser a felicidade. Porque aquele que nos criou, tudo vê. E frequência não mente, afinidade não se força. Olhe para você, se ame mais, olhe a beleza que existe em você e expanda isso para o universo. Gratidão.